Então, a videoaula de hoje é somente para a gente verificar como, através de um simulador, né, como que faz a medição junto com o micrômetro, tá? Então, lembrando aí que o micrômetro tem eh, duas partes principais, né? Ele pode, que é a bainha e o tambor, e ele pode ser ter a medição centesimal, que isso vai ter a leitura só nesses dois elementos, ou pode ser também milesimal, né? Que daí ele vai ter o nônio separado. Então, vamos só apresentar primeiro aqui como que é o micrômetro. Então, a gente vai testar ele aqui fazendo a leitura através desses valores estampado na bainha, né? E os valores aqui estampado também no tambor do micrômetro. Lembrando aí que o micrômetro ele é um elemento que tem a medida dele vai de 25 a 25 milímetros, ou de uma polegada, né? Então esse que está sendo mostrado aqui, ele vai de 0 a 25 milímetros, ele é centesimal, então a resolução dele é 0,01 milímetro. Cada pontinho desse vale, cada volta, né, vale 50, 0,0 aliás, 0,50 milímetro, né? E cada risquinho tem 50 risquinhos, então cada risquinho vale 0,01 milímetro. Então está aqui apresentado no simulador, né? Aqui está uma parte que está destacando, né, a medida, e aqui está o, o micrômetro, tá? Então o micrômetro ele mede a peça entre essas duas faces aqui, tá? O tambor ele é girante, então ele vai girando aqui, ó, tá? E daí vai trocando é como se é um parafuso, né? Então ele vai rosqueando e cada volta que ele vai dando, ele vai apresentando 50 pontos aqui e vai apresentando qual que é o tamanho em milímetros também. Então vamos ver, ó, por exemplo, se eu for girando ele para cá, ó, vamos colocar bem em cima do 10 milímetros aqui, ó, tá? Tá quase em cima do 10 milímetros, né? Então ele ficou um pouquinho aparecendo o ponto do 10 milímetros. Então desse ponto até esse existe 10 milímetros e mais um pouquinho. O que que é esse pouquinho? Esse pouquinho é o que a gente vai identificar através dessa linha aqui da bainha, né? E que identifica que ele está antes do 15, antes do 14 e depois do 13. Então a medida que a gente vai colocar é 10,13 milímetros, tá? Lembrando que aqui tem a trava, essa trava aqui no simulador não funciona, mas para efeito de medidas, quando se usa medidas com o micrômetro real, aí você tem que, às vezes é necessário travar para ele não ficar movimentando aqui quando está fazendo a leitura, tá? Então a leitura a gente fez através aqui, ó, então falando que era 10,13. Vamos só conferir se está certa a leitura. Olha lá, 10,13 milímetros, tá? Vamos fechar o olho aqui de novo para fazer outra medida. Então, vale ressaltar que esses 50 risquinhos aqui, que valem 0,01 cada um deles, tá? E no total dá 0,50, ele equivale ao espaço que está aqui do 0 até a metade, tá? Então 0, 0,5, 1, 1,5. Então esse espaçozinho aqui entre que equivale a meio milímetro, né? É uma volta completa aqui do tambor, tá? Então vamos trocar para outro valor só para a gente fazer outra medida e verificar se está certo. Vamos colocar um pouquinho maior, uma qualquer aqui. Então veja só, ele está à frente do 15. Está
à frente do 16, à frente do 17. E aí, a gente vai confirmar se ele já chegou no 17,5 ou não, tá? Isso aqui é bastante interessante porque é o seguinte, ó, se eu considerar que ele já chegou no 17,5, daí eu vou verificar que ele está no 45, 46, 47, 48. Então eu daria a soma de 17 mais 0,5, que é 17,5, mais 48, né? Que daria 17,93. Só que a gente tem que observar que ele tá bem em cima da metade aqui, né? Do risquinho da metade. Não está quase chegando no 18 para ser 93. Então, na realidade, ele não chegou ele não ultrapassou o risquinho aqui do meio ainda. E a resposta certa seria 15, aliás, 17, né? 48, tá? E não 93, como aparentemente falaria, porque está aparecendo o risquinho do meio aqui, tá? Então lá, 17,48, tá lá, 17,48 milímetros. Então, só deixa eu... aonde que estaria esse? Então, vamos colocar um pouquinho à frente aqui, só para mostrar. Deixa eu vir aqui embaixo. Então, se tivesse aqui, ó, que está um pouquinho à frente. Vou vir aqui. Deixa eu dar uma bugada aqui. Tá. Colocar num valor um pouquinho à frente da metade ali, só para fazer uma demonstração aqui, ó. Então vamos colocar bem pertinho aqui, ó. Então, ó. Também, da mesma forma, 20, 21, 21,5. Daí você não sabe se ele está antes do meio, porque está bem em cima, né? E às vezes você não sabe se ele já passou do meio ou não passou. Como ele está bem próximo do meio, se ele tiver, se esse ponteiro está para cima do zero, não, 0, 1, 2. Está bem pertinho do zero e representando o número 2. Então significa que ele passou do meio. Naquela medição anterior ele estava antes do zero. Então eu tenho que considerar que ele não passou do meio, tá? Então são os truques aí para você fazer uma leitura adequada no micrômetro. Bom, vamos lá. Então qual que é a leitura desse micrômetro aqui que eu coloquei agora? É 21, que a gente já viu. Já vimos que ele ultrapassou o meio, então é 21,5 mais 0,0, não chega no 2, então 0,01. Então eu tenho que somar o 21,50 mais 0,01, que é 21,51. Vamos verificar aqui, ó lá, acertado. Então, a medição do micrômetro, tá? Então, veja só. Nesse micrômetro, só repetindo aqui que ele é milesimal, aliás, desculpa, centesimal, né? A resolução dele é 0,01 milímetros. Então, nós temos a medição feita na bainha, que é de 1 em 1 milímetro, aqui em cima. Aqui embaixo mostra as metades de cada, do intervalo entre 1 milímetro e outro. Então, é 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 e assim por diante. Né? Aqui é 15, 15,5, 16 e assim vai. Tá? E no tambor, ele representa os 50 pontos que são entre esse intervalo do ponto do milímetro para a metade dele, da metade até o ponto do próximo milímetro, tá? Então, por isso que ele equivale a 0,01. Cada volta equivale a 0,50 milímetros, que é a metade de 1 milímetro. Bom, então esse aqui é o micrômetro centesimal. Nós vamos ver agora o micrômetro milesimal. Então está aqui o simulador
com o micrômetro milesimal. O micrômetro milesimal ele tem o chamado nônio, essa aqui é a parte do nônio. Então vamos relembrar aqui, ó, que nós temos a parte da bainha que tem no micrômetro centesimal também. Tem a parte do tambor, que também tem na parte centesimal. Só que essa parte aqui eu não tem no micrômetro centesimal, tá? Que é esses traços aqui na horizontal que vão de 0 até 10, digamos assim, de 0 até 0, né? Então, aqui como o espaço está apertado, então ele não fez para cima e para baixo, tá? É 0, meio, 1,5, tá? Então os intervalos estão nesse sentido. O nônio ele dá um intervalo de 0 a 50, que é esse intervalinho aqui, tá? E daí cada risquinho desse, que vai de 0 a 10, é representado por todos esses traços aqui, ó, tá? Então esse intervalo aqui, ó, então é bem mais preciso, né? Esse tipo de micrômetro. Aqui já está o valor, ó. Eu vou já aproveitar ele para mostrar como que se faz a medida. Então, lá, ele está no 10 aqui, 11, 12, 13, 14, né? Então, você já sabe que tem 14 olhando na bainha, né? Agora, esses dois primeiros números, que é o 20, você vai buscar aqui no tambor. E o tambor mostra aqui que ele está um pouquinho para frente do 20. Então, você sempre pega o risquinho anterior, né? Vai ser o 20, ele está na metade. Então, é o 20. E para você saber qual que é esse espaço que é a metade, onde que está localizando, aí você vai usar o nônio. E o nônio, lembrando lá, é o mesmo procedimento do paquímetro, né? Você tem que verificar qual que é o risquinho que coincide do tambor com a barrinha aqui. E o que está coincidindo, ó, é o que está entre o 4 e o 6. Então, o que está coincidindo é o 5. E o 5 é o que vai, então, acrescentar o último dígito aqui, ó. Então, resumindo, né, antes da gente fazer outras medidas, os valores antes da vírgula você vai buscar aqui, nessa medida. Pode ser que o primeiro valor, se for 14,5, por exemplo, ele vai estar aqui também, daí você soma com o do tambor. O tambor sempre vai representar esses dois primeiros números depois da vírgula, tá? E o nônio aqui, ele vai representar o terceiro número depois da vírgula, tá? Então, deixa eu só fechar o olho aqui para a gente fazer uma outra medida e depois conferir se está certo. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, tá? Então, nesse lugar aqui está 5, 5,5, 6. 6, então é 6 milímetros. O nônio, aliás, desculpa, no tambor, ele está para frente do 30, 31, 32, 33 e não chega no 34. Então, a gente já sabe que é 6,33. Então, 6,33. E o risco que coincide aqui do nônio com o tambor é o 6. Tá? Então, é 6,336. Vamos abrir o olho aqui, ó lá, deu certinho, milímetros, tá? Lembrando que a gente está fazendo tudo em milímetro. Vamos pegar um outro valor aqui, só para finalizar então. Vou colocar um pouquinho para frente do meio, porque eu só estou pegando valores abaixo do meio. Vamos colocar aqui, ó, aqui tá legal. Então, vamos lá. Fazer essa medida aqui, ó. Então, 15, 16, os tracinhos grandes são o milímetro e os menores são a metade, tá? Então, 15, 16, 17, 18 milímetros, passou da metade, então 18 milímetros e meio. Já da bainha a gente tem a informação que é 18 milímetros e meio. Então é 18,50. Agora eu vou somar esse 18,50 com 0, alguma coisa que eu vou achar aqui, que são dois dígitos, né? Então, tá aqui, ó. O 30, 31, 32, não chega no 33. Então tem que somar o 18,50 com 0,32, né? Então, que vai dar 18,52. Tá, então, 18,52.
E daí o dígito aqui da bainha, que é o 5, né? Ele representa o terceiro dígito. Então, 18,82 no caso, né? 18,82 mais o 5, então 18,825 milímetros. Tá aí, ó. 18,825 milímetros. Beleza? Então, lembrando aí que o site de simulação aqui é stefanelli.eng.br e aí tem tanto os simuladores de paquímetro quanto de micrômetro. Então aproveitem aí para dar uma ensaiada para depois fazer as atividades avaliativas aí, tá ok? Então por hoje é isso, tá feito aí o vídeo de hoje sobre o micrômetro, as medições com o micrômetro.